a leitura, né, do livro de Apocalipse, capítulo 4, 5 e 6. Aí todos os dias, de segunda a sexta, nós iremos ler um texto. Lembre-se, se você não acompanhou o capítulo 1, 2, é só olhar aí no nosso canal, tá bom? É só colocar Apocalipse, aí aparece Apocalipse capítulo 1, 2, 3, aparece outros temas falando sobre o Apocalipse. O Apocalipse será provocado pelo próprio homem, será causado pelo próprio homem, as grandes catástrofes do Apocalipse. Mas essa leitura do Apocalipse é bom que a gente dá uma visão geral da teologia evangélica, da teologia católica, né? E dos conceitos gerais do Apocalipse, tá bom? Aí, nessa primeira parte aí foi muito boa, porque você teve um conceito geral do início, como foi escrito o livro de Apocalipse, quando a data, o governante que era Domiciliano, né? A ilha de Pátamos. Então tem essa parte histórica do Apocalipse, como é que ele foi escrito em centúrias, couros de cabra, papiros, né? Então essa primeira parte foi muito importante, que deu uma parte histórica do livro do Apocalipse, de João, qual João escreveu o Apocalipse. Agora, vamos ler aqui, eu quero convidar você para comentar, tá bom? Você pode ir abrilhantando aí, fazendo perguntas ou afirmações também, tá? Pastor, depois o senhor fala sobre o Afeganistão? Falo. Eu fiquei chocado, né, com as imagens. Então vamos conversar, né? Apocalipse capítulo 4. Vamos ler o livro do Apocalipse? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 4. Veja o capítulo 1 e 2, tá? Veja o capítulo 1 e 2, que está no nosso canal. Aí você vai ter uma opinião, né? São muitas opiniões. Como ler o Apocalipse, como entender o Apocalipse, né? A soma do Apocalipse com os outros livros, Daniel, Zacarias, né? Então, você vai aprender tudo isso, tá? Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que está o som, para a gente ver aqui ao vivo e a cores. Só a Bíblia e nós e o Espírito Santo, você e eu, em nome do Senhor Jesus, meditando, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que está o som. O som tá bom. Oi, alô, aqui alô. Ao vivo e a cores. Só a Bíblia e nós. Ótimo. Então vamos embora. Vamos embora? Bora. Capítulo 4, visão do trono branco. Capítulo 4, visão do trono branco. Deixa eu colocar a Bíblia mais para cá, para ficar. Depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como a de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, depois das 7 igrejas, começou a mostrar a escatologia, ou seja, os acontecimentos finais. Imediatamente eu me achei em espírito. Então, ele foi levado em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E o que se achava sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a sardônica, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Então, no arco-íris, na cor de esmeralda.
Foi a visão do trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, e assentados nesse, 24 anciões vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Então aí começa o simbolismo tremendo do Apocalipse, né? 24 tronos, um trono grande, que é o trono de Deus. 24 tronos, né? Ok? Vamos tomar um cafezinho? Bora? Hein? Dani Ramos. Boa tarde, pastor. Peço oração para os meus filhos. Deus te abençoe. Sim, Deus te abençoe e abençoe teus filhos. Aí tem um arco-íris com aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentando-se nele 24 anciões vestidos de branco e cujas cabeças estão coroas. Seriam 24 anjos, seriam 24 domínios, né? Do trono saem relâmpagos. Poderia ser algo metafísico também. Esse número 24 leva muito a 24 horas, né? 24 anjos. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Veja que Apocalipse é extremamente simbólico e a pessoa fica procurando, né, o que 7 relâmpagos, 7 trovões, diante do trono, 7 tochas de fogo, os 7 Espíritos de Deus. Não é somente um Espírito? 7 Espíritos de Deus? Como assim? 7 manifestações do mesmo Espírito? Então veja que o Apocalipse, ele é um livro fechado. E as pessoas podem aprender muito com ele, mas tem muitas coisas que um diz uma coisa, outro diz outra, apenas ficamos curiosos. Quem seria esses 7 fogo, 7 espíritos, 7 relâmpagos, 7 trovões, 24 anciões, 24 coroas, cheio de números, né? Há diante do trono como um mar de vidro, havia diante do trono como fosse um mar de vidro, semelhante a cristal. Como um cristal, verei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão em sua luz. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Então, havia dentro do trono como se um mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono, volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E tinha olho por trás, tinha olho pela frente. Seria o quê? Anjos? Seres viventes? Que seres viventes era esse? Eram animais? Eram extraterrestres? Eram anjos? Veja que o livro de Apocalipse, como eu falei logo no começo sobre a apologética do Apocalipse, a escatologia não é uma doutrina exata, porque existem diversos tipos de escatologia. A católica, a evangélica se subdivide, a judaica, a escatologia judaica não entra o Apocalipse, né? Já a escatologia estudo das últimas coisas, né? Escatologia, estudo das últimas coisas. Católica inclui o Novo Testamento, mas também inclui o Velho. O judeu não inclui o Apocalipse. Aí, por exemplo, a Babilônia para a Igreja Católica é a Babilônia mesmo. A Babilônia para a Igreja Evangélica é a Igreja Católica. Então, é um livro não exato. Apesar de estudar muito o livro de Apocalipse, por causa das visões e sonhos, a gente vai mais em cima dos sonhos, das visões, né? É um livro extremamente codificado, né? Mas mostra aqui coisas lindas, né? A cidade é de ouro puro, né? O trono sai relâmpagos, vozes, trovões, tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, 7 manifestações de um mesmo Espírito.
Há diante do trono como se fosse um mar de cristal. Um mar de cristal. E também, no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, 4 seres viventes, como fosse um animal, seriam anjos. Esses números são códigos incríveis. Sim, são códigos incríveis, Roberto. Então, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Aí entra, anjo parecido com leão. A lei. Segundo, aí você vê que o meu interesse maior em Apocalipse são os sonhos, porque o livro de Apocalipse é um sonho. Se você está meio perdido naquilo que eu estou falando, né? São anjos sacerdotes que cuidam dos mundos. Ótimo, Stephanie. É isso aí. O céu é lindo, pastor. Quero fazer para merecer morar lá. Kelly Lima. Sim, senhora. Com fé em Deus iremos para lá. Agora, são códigos. Eu quero convidar você para assistir a primeira parte. A primeira parte do livro. Que na primeira nós explicamos tudo direitinho. O livro de Apocalipse é um livro selado. E muitos teólogos escorregaram na bananinha, porque marcaram vinda de Jesus. E eu tenho certeza que isso é assim, não é. Eu tenho certeza que a besta fera é aquele cara que tem a mancha na cabeça. Quantas igrejas disseram isso, né? Que a besta fera, aí também já houve guerras históricas, os crentes dizendo que a igreja católica é a besta, a igreja católica dizendo que o crente é a besta, e depois todo mundo matando os bestas, um se matando porque um dizia que o outro era besta, e tome besta, e tome besta, e tome besta, né? Então o Apocalipse é um livro muito selado, tá? Muito mesmo. Nós podemos compreender algumas coisas, como esses seres viventes são anjos. Anjos príncipe, lembra? Se você vê um anjo e o anjo tiver cara de animal, falar ou andar, é um príncipe. Então essa lei vale para os sonhos também, porque o livro de Apocalipse é um sonho. Eita, que profundidade! Não, profundidade. Tu tá aí, Chiquinho? Eu tô assistindo Apocalipse. Então, o Apocalipse é um livro curioso demais. A gente lê e fica lendo e relendo, porque a gente é curioso, bichinho. Mas tem muitas coisas que você vai ler e vai ficar assim, olhando. A gente sabe que esses anjos, que esses seres viventes são anjos, guardiões de mundos, ou do mundo. Seriam os anjos guardiões da terra. Eu gostei, por isso que vocês estão aí do outro lado abrilhantando nosso trabalho. Seria assim. Um anjo como Melquisedeque, ele pode se aparecer em forma de animal, né? 7 são as 7 cidades. Então é o seguinte, por exemplo, seria assim, um anjo guardião, ele costuma aparecer como águia, né? A águia, homem-águia, isso no Egito, isso em Israel, né? Os anjos e até Deus aparecem como animais. É assim, bichinho. Sabia não, bichinho? Então vamos lá? Bora. Glória a Deus. Então vamos embora. Onde é que eu estava, meu Deus? Estava aqui, sim. Versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão. Uau! A lei, um anjo. Uma legalidade, um anjo. O segundo, semelhante ao novilho. Um anjo pode aparecer que nem uma vaca? Pode. O terceiro, o rosto é como de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante a uma águia. Essa águia está engasgada. E quando está voando. Então, o quarto é como se fosse uma águia, que geralmente os guardiões gostam muito de se apresentar como águia. Eu já vi um anjo desse como águia. Os 4 seres viventes, ou seja, os 4 anjos, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, então seriam serafins. Os serafins é que tem 6 asas, lembra? Eu provo para você que Lúcifer é um serafim, tá? Pode ser um anjo guardião, cada um cuida de uma área, por exemplo, o leão cuida da legalidade, Melquisedeque cuida do sacerdócio, a águia guardião. Stephanie, você tá afiada hoje, vice? Tu tá afiada hoje, bichinha. Obrigado, Stephanie, é isso aí.
6 asas, e esses anjos são da linha do serafim, que os únicos anjos que têm 6 asas são serafim. E Lúcifer é um serafim e é uma mulher. Eu provo isso para você. É só entrar no nosso canal e colocar. Ou você coloca no YouTube mesmo. Lúcifer é um serafim, Joilson de Assis. Então, 6 asas estão cheios de olhos. Então tem olho na testa, olho em todo canto, ao redor, por dentro. Você tem olho na asa, tem olho fora da asa, não tem descanso, nem de dia nem de noite. Proclama: Santo, 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 Santo é o Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor, que nos conduz às nossas vidas. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que há de vir. Amém? Quando os seres viventes, que são anjos guardiões, derem glória, honra e ações de graça aos que encontram sentados no trono, aos que vivem pelos séculos dos séculos. Então, os que vivem pelos séculos são guardiões, que estão sentados no trono, seriam leis. Talvez os anjos, né, os seres viventes, estão dando honra às leis, né? Essas leis seriam esses 24 sentados no trono, ou seriam anjos específicos, né? E 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, que é Deus, e adoraram o que vive pelos séculos dos séculos, séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então eles tiraram a coroa e colocaram diante do trono. Tu és digno, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de receber honra, glória e poder. Porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Não podemos fugir de Deus, porque Ele está dentro e fora de nós. É tremenda essa parte, né? Agora vamos para o capítulo 5. Abra as bribas nas profundezas do Apocalipse, capítulo 5. Bora, Chiquinho, vai me ajudar, Chiquinho. A visão do livro selado com 7 selos e do cordeiro. Aí onde está o livro? Vamos ver o livro, bora? Aleluia, é Deus maravilhoso, sim, é o Deus toda honra e toda glória e todo poder. Então, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado na mão direita, no trono. Quem era? Deus sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora. Então, tem um livro escrito por dentro e por fora. De todos selado com 7 selos. Então, estava selado com 7 selos. Então, número da perfeição. Selo, perfeição. É cadeado. E vi também um anjo forte. Eita, o bicho era marrudo. Que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O anjo gritava. O anjo, os peitão do anjo. Era He-Man? Não, era um anjo parrudo. Será que esse anjo era Melquisedeque? Não, era... Como é o nome? Vamos tomar café, bora? Como é? Stephanie. 24 anciões são as leis que regem o nosso mundo. Esses anjos cuidarão de cada área da terra. Proteção, sacerdócio, legalidade, sacrifício do cordeiro. Eita! Gostei! Obrigado, Stephanie. Stephanie, o nome dela é Stephanie. Miguel Sula Ferreira. Sim, Miguel, que é um anjo forte, né? Um anjo parrudo de guerra. Bem, Miguel é forte, tá? Se o cara que eu vi era Miguel, eu quase caí para trás. Um dia eu entrei no estúdio, tinha um cara 2,5 metros, quase 3 metros, um parrudão que eu só dá nem a bunda no chão, de medo. Mas não me ameaçou, não. Ele veio lutar essa batalha aí das pessoas, né? Então, e vi um anjo forte, parrudo, clamando em alta voz:
Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é digno? Quem? Ninguém, meu irmão, aqui na terra ninguém. Ora, nem o céu, nem sobre a terra, me arrepei todinho, nem debaixo da terra, então tem alguém lá debaixo da terra, vida interina, debaixo da terra, ninguém pode abrir os livros, nem olhar para ele, Ave Maria, não pode nem olhar para o livrinho, não, olha, então esse livro é o livro da vida, e eu chorava, ou seja, João, na ilha de Patmos, chorava. Buá, porque buá é chorando. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meu Deus, não tem ninguém para abrir, nem o missionário, nem o pastor, nem o bispo, nem ninguém. Porque não tem ninguém que controle a salvação. Os homens querem ser dono da salvação. Não é dono, não. Só quem vai controlar a salvação é Jesus Cristo. Mas os cabas dizem, não. Primeiro o cara salvava a mãe e condenava a mãe dos outros, né? Somente o Cordeiro será digno, pois ele é o que fez o sacrifício para nos salvar. Stephanie, eu chorava muito. Não tinha ninguém, nem no céu. Então tem gente debaixo da terra. Oxe, quem é que está debaixo da terra? O defunto é? Será que é? Nem mesmo olhar para ele, a gente não podia nem olhar para ele. Todavia, um dos anciãos disse, ou seja, uma das leis, né? Um ancião que estava sentado no trono. Não chores, então as leis de Deus são vivas. Então o pastor Chiquinho, de Joicinho, de Assisinho, tem razão, as leis são vivas. Vice, bichinho, a morte é uma lei, tá? Então as leis não são anjos, mas são vivas. Tudo no mundo espiritual é vivo. Parede é viva, lei é viva, palavra é viva, tudo é vivo. Alcione, vamos tomar café? Bora, Sula, vamos tomar café. Stephanie, tomar café estudando o livro de Apocalipse. Por que Apocalipse? Porque é uma pancada danada. Todavia um ancião me disse, uma lei. A lei, meu amigo, ninguém pode ir com ela. Os demônios e anjos usam a lei. Se a gente bater na lei, a lei estraçala a gente. Não tem como. Estou amando a escola bíblica, vou mostrar para os meus filhos. Mostre mesmo para os filhinhos, mostre para os bichinhos aprender a ficar sabido. Então disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, Virgem Maria, esse cabo aqui arrebentou. Não é o pastor da minha igreja, não? Olha bem, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir os seus 7 selos. Então, pastor nenhum tem direito de salvação nenhuma. Hein? Pastorzão que gosta de rebolar, porque todo mundo vai para Afeganistão, hein? Dizer que os cabas lá, vai. Aqui de vez em quando vem uns pastores dizer, eu estou salvo, todo mundo está condenado, fulano está condenado, ciclano está condenado. Vai lá para Afeganistão, vai! Tu não vai, porque tu tem medo. Tu não vai não, tu gosta de vir para cá, tomar água de coco e dizer que os outros vão para o inferno, como se você fosse digno de abrir esse livro. Eu, você e ninguém, nem Papa, nem Pop, o Papa é Pop, o Papa não é Pop, o Papa não popa ninguém, nem pastor, nem igreja batista, nem assembleia, nem nada, ninguém é dono da salvação. Por que comer o feijão e farinha não tem condição de abrir esse selo? Você tem condição de abrir esse selo? Não tem. Nós dizemos que é salvo, os salvozinhos, tudo bem, porque a gente está tudo atrás da salvação, né? Mas que você não é dono, não, e você não consegue abrir. Até aquela pessoa que a gente odeia, quem vai julgar é Deus. E pronto. Dá para deixar Deus julgar ou não? Quem julga é a palavra, É a palavra que você aceita. Tá? Porque já fomos donos da salvação, supostos donos da salvação. Mas o livro é o livro da vida, Aquele, calma, e João lá, ninguém consegue abrir o selinho, e outra coisa, não consegue nem olhar para o livro da vida. Eita Jesus, glória a Deus. Então, a lei falou, né, que é o ancião, não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Me arrepiei todinho. Ah, Maria! Então, vi no meio do trono, ou seja, no meio do trono de Deus, e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 poderes. Chifre é poder, sabia? Oxe, quer dizer que eu posso chamar as pessoas poderosas de chifrudo? Não, na Bíblia, nos sonhos, chifre é poder. Esse negócio de chifre, que a mulher bota chifre, essas coisas, é porque quando a vaca não quer o touro, ela mete a chifrada nele. Aí então se criou isso, fulano levou um chifre, ou seja, fulano foi rejeitado. Mas na briba, no céu, nos sonhos, chifre é poder. Eita, você tem algum chifre? Você é poderosa? Um chifre é um poder, 2 chifres é 2 poderes, 3 chifres é 3 poderes, 7 chifres, poder pleno. Pleno! Não é maravilhoso, né? E você é chifruda? Bem, posso ser que você não tenha 7 chifres, só quem tem 7 chifres é Jesus. Mas um chifrezinho, né? Assim, pequenininho. Mas você vê como é a cultura, né? A cultura é uma coisa e a Bíblia é outra, né? Estava lendo isso no seu livro, pastor, hoje. E foi, Monique? Valeu, Monique! Julgado só por Deus, ainda bem que existem leis. É verdade. Antigamente, ó, se a mulher usasse um batom, ia para o inferno. Raspasse o sovaco, ia para o inferno. Não sei o que lá, vai para o inferno. Se contasse uma música de Roberto Carlos, ia para o inferno. Se assistisse uma televisão, ia para o inferno. Calma, rapaz, está jogando muita gente no inferno. Mas não pode jogar. A Igreja Católica não é dona da salvação. Eu respeito a Igreja Católica, todos os padres, o Papa. Se eu tiver uma reunião com o Papa, eu beijo a mão dele, não tem problema. Mas ele não é dono da salvação. Nem padre, nem pastor. Sou o Cordeiro de Deus. Quem vai te julgar é Deus. Agora você tem que andar corrigido, porque com Deus é outra coisa, meu irmão. Mas se Deus condenar nós, está condenado. Mas se ele salvar, está salvado. Porque Deus é Deus. Agora o homem, a Bíblia diz que o julgamento do homem é torto. E a nossa justiça é um trapo. É um trapo de imundiça. Está na briba. Então, Judá, a raiz de Davi. Aí veja aí no nosso canal, pecados pequenos, pecados grandes, e um pecado chamado pecado cultural. Pecado cultural. Eu sou desta época, pastor. Jerusa diz assim: meu Deus do céu, se rapasse o sovaco, fulano vai para o inferno que rapou o sovaco. Assistiu uma novela, fulano, hoje os crentes tudo assistindo novela e tudo com o sovaco raspado. Pecados culturais existem, tá? E são perigosos, mais do que os pecados realmente, né? Então, esse estudo é muito forte, pastor. Estou com vontade de chorar. Pois chore! Então é o seguinte, preste atenção. Ele tinha 7 chifres, mostrando que ele tinha poder. 7 é limite. É como se a medida de Deus fosse 7. Entendeu? O quilo de Deus e o metro de Deus fossem 7. Então, 3 é a metade, 3,5 é a metade, e 7 seria a medida total. Entendeu como é a coisa? Por isso que o cara fala 7 palmos, 7 passos. 7 é a medida total. Total. Entendeu? Então, vê lá. Então, viu no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tem sido morto. Ele estava meio morto. Ele tinha 7 chifres, ou seja, poder total, bem como 7 olhos. Ele via tudo e sabia de tudo. Ele vê por dentro, por fora, de lado, por todo, até as intenções ele vê. Cadê, meu Deus? Bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, ele tem a plenitude do Espírito. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, o cordeiro veio, tem um livro bem grande na mão direita de Deus, né? E veio o cordeiro e pegou. Será que ele pegou com a boquinha assim? Né? Você vê como o livro de Apocalipse é um sonho. É entre a realidade e o metafísico.
e pegou o livro que estava na mão de Deus, que estava sentado no trono, olha bem, e veio, pois, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, quando ele pegou o livro, tomar não é tomar de verdade, assim, tomar é pegar. E os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, quando ele pegou o livro, me arrepiei todinho. Aí o leão, os anjos, né, que é leão, águia, tal, homem, se ajoelharam. Todo mundo se ajoelhou, né? Cada um tinha uma harpa, uma taça cheia de orações, né? E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Lembre-se que o cristianismo aqui não estava ainda em todas as tribos, línguas e nações. A visão de Deus era tipicamente judaica. Os judeus, eles eram específicos. Mas aqui ele abriu todos os homens, tribos e nações. Isso aqui foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Então a igreja não tinha crescido ainda. Não estava no mundo inteiro. E o livro já diz que povos do mundo inteiro, tribos e nações, nations, eita, tô falando em grego. Vamos tomar um cafezinho, bora, para a gente ler Apocalipse? Então, todo mundo se prostrou, digno é o Cordeiro de abrir-lhe os selos, porque fosses morto, e que o teu sangue compraste para Deus, o que procedem de todas as tribos e línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Era o cântico dos caras lá no céu. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, que eram o anjo com cara de águia, o anjo com cara de leão, lembra? E dos anciões, que os anciões é as leis, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Então, meu amigo, é anjo demais, milhão de milhão e milhares de milhares. Quanto é que dá? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tem que falar com Giovana Salmas, que ela é física, ela é doutora em física. Tem que falar com Fernando Bartolomeu, que ele Fernando Bartolomeu, ele é das matemáticas. Fernando Bartolomeu não é advogado? Sim, mas ele tem as contas dele. Falar com a Valdemir, que Valdemir é de matemática, Valdemir Vieira Salles é matemático. Então milhões de milhões e milhares e milhares. Haja anjo, você pensava que no céu tinha só 2 anjos, é? Você pensava que no céu só tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 anjinhos. Um anjinho, 2 anjinhos, 3 anjinhos. É milhões de milhões e milhares de milhares. Que é gente demais, meu irmão. Então vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões. Lembra, né? Seres viventes, que eram os anjos, e anciões, que são as leis, cujo nome era de milhares e milhares e milhões de milhões. É anjo demais. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber riquezas e sabedoria, força, honra, glória. Então ouvi que toda criatura que há no céu, então há muita criatura, e sobre a terra, então tem muita criatura lá no céu. É um exército, pastor, porque há muitos mundos. Eu acredito assim também. Então ouvi ao redor da criatura, depois é bom você ler o livro de Melquisedeque. Depois vamos ler, depois do Apocalipse, vamos ler o livro de Melquisedeque, me lembrem, tá? Você vai transcender, tá?
Então ouvi, o livro de Melquisedeque, vou misturar com o livro de Enoque. Eita, vai ser uma beleza. Então ouvi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra, então tem criaturas no céu, não tem? Criatura, criatura, que há nos céus, então há muita criatura lá no céu. E debaixo da terra, oxe, já tem debaixo. Rapaz, tem um buraco lá embaixo cheio de gente. E sobre o mar, e todos que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Cordeiro de Deus que foi morto, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E quando os 4 seres viventes, responderam: amém. Aí a lei, pá. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Olha, os anjos disseram amém, e os anciões, que são as leis são vivas, tá? Eu cheguei, Patrícia, filha do Rei Jesus, seja bem-vinda. Versículo 6. O Cordeiro abre o primeiro selo. Eita, são 7 selos, tá? Olha, esse é o livro da vida, são os códigos da vida, são as histórias. Então, só quem pode abrir isso é Deus, né? E vi o Cordeiro abrir um dos 7 selos. Ninguém pode abrir. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Então, 4 seres viventes. Então, um dos anjos com cara de leão, com cara de águia, chamou João: vem! E ele viajou. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Saiu vencendo para vencer. Esse rapaz aqui é Deus, é Jesus, tá? Esse cavaleiro, um cavalo branco e um arco, que saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: o segundo ser vivente, vem, e saiu um cavalo vermelho. Aí o cavalo vermelho. Cavalo é poder. Cavalo branco, poder da paz. Cavalo vermelho, aí depende, meu irmão, é raiva, cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi lhe tirado a paz. Olha aí, eu disse a você. Olha, tudo é sonho. É um sonho. Tudo é um sonho. Os sonhos transcendem e levam você para baixo da égua. Ó, pode olhar aí. Sonhar com cavalo. Joilson de Assis. Aí o cavalo é poder. Aí cavalo preto é poder disso, cavalo branco é poder daquilo, cavalo vermelho tá ligado a sentimentos. E o cavalo vermelho tirou a paz do mundo. Vamos lá. O segundo selo, ouvi um ser vivente, que era um dos anjos com cara de águia, um dos seres viventes. Vem, seu cavaleiro, foi-lhe dar um cavalo vermelho, e o seu cavalo pode te tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, guerra! Algumas pessoas querem atribuir esse negócio vermelho aí a isso, aquilo. Pode até estar ligado, tá? Mas esse cavalo vermelho aqui é guerra, né? E é um poder de guerra. As manifestações do Apocalipse são provocadas por nós, são leis que nós provocamos, entendeu? Então, primeiro é Jesus, montado no cavalo branco. Ele saiu para vencer e ser vencedor, mas a Bíblia não fala aqui o que ele fez, não. O segundo selo foi o cavalo vermelho, encarnado, vermelho. É encarnado, e ele, como a cor vermelha está ligada a sentimentos, para tirar a paz da terra e trazer espada, guerra! Então, vamos para o terceiro, capítulo 6, versículo 5. Já está no capítulo 6, era? Quando abriu o terceiro selo,
ouvi o terceiro ser vivente. Quem é o terceiro ser vivente? Depois você vê aí. O primeiro ser vivente tem a cara... O segundo ser vivente tem a cara de boi. O terceiro ser vivente tem a cara de homem. Então, abriu o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. E ele foi. Então vi um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então depois da guerra do cavalo vermelho, veio o cavalo preto. Olha, mexeu na boca das pessoas, mexe em tudo, tá? Enquanto tá todo mundo com o quê? Com o bucho cheio. Enquanto todo mundo tiver com o que é, Chiquinho? Cheio. A barriga cheia, tá todo mundo lá, fulano é enrolão, fulano é safado, fulano não sei o que lá. Mas no momento que falta mida, aí o cacete come, meu irmão. Quando o pirão é pouco, primeiro eu. Então o cacete come. Enquanto tá todo mundo com o bucho cheio, começa essas brigas todas, estão se esquecendo da mida, tá? Então esse cavalo vai ferir a mida, a comida. E nós estamos já fazendo isso, né? O apocalipse será provocado pelo próprio homem. Vou provar para você antes do final desse estudo. Será que vai faltar café? Deus me livre. Os homens estão mexendo nas coisas da comida, estão alterando tudo. Então vamos lá. O terceiro selo, depois do cavalo vermelho, que é de guerra para tirar a paz, abriga os homens. Você é feio, você não sei o que lá, tal. Aí vem o terceiro selo, o terceiro ser vivente, que tinha cara de homem, vem, é o cavalo preto. Cavalo preto. As cores no mundo dos sonhos, cada cor tem um significado, tá? O preto significa uma coisa, o branco, o dourado, o prata, né? Então, não é porque cavalo é o animal do domínio mesmo, do poder. E o leão é o animal da legalidade, cada área. Cada animal é um neutrino. Vou lhe explicar, tá? E vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, a caristia é o terceiro selo. Depois da guerra vem a fome. Né? Esse denário aí, quanto é que vale 1 denário, hein, gente? Na época de Cristo, quanto é que valia 1 denário? As meninas todas poderosas, as universitárias, veja aí quanto é que vale 1 denário. Deixa eu ver aqui. Quanto é que vale 1 denário? Então era uma medida de trigo por 1 denário. Então seria quase R$1.000. Vamos ver aqui se eu estou enganado, se eu estou certo. Eu sei que a caristia, meu amigo, era grande. Quanto vale 1 denário? Denário. Deixa eu ver. Resultado. O valor do denário é equivalente inicialmente a 10, depois de 16 moedas, chamada a moeda padrão de ouro do Império Romano. Era eureus, que tinha aproximadamente o mesmo tamanho de denário e valia 25 denários. Uma moeda de ouro valia 25 denários, então 1 denário era muito caro. Seria R$1.000. Seria R$1.000 por um... Ai, meu Deus do céu. Caristia da molesta. Aqui uma medida de trigo por R$1.000. Vixe! No mínimo, tá? Já que uma moeda de ouro varia 25 denários. Então, uma moeda de ouro varia mais ou menos o quê? 25 mil. Veja aí, dá uma olhadinha aí. Caristia. O total aqui é caristia, tá? E não danifica o azeite nem o vinho. 4º selo. Vamos lá? O 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, então quem está abrindo é o cordeiro, tá? Ouvi uma voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. O 4º ser vivente tem a cara de quê? Quem é que está lembrado? O 4º ser vivente? Participem. Sejam bem-vindos. Mas a terra, o responsável é o homem. Disse, domine no meio deles. O 4º ser vivente, que é o primeiro ser vivente, tinha a cara de leão. O segundo ser vivente tinha a cara de boi. O terceiro ser vivente tinha a cara
a cara de homem. O quarto ser vivente tem a cara de uau, uau, águia. É a águia. Aqui, ó. Kelly Lima, já achou aqui. Valeu, Kelly. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, vi a voz do quarto ser vivente, águia. Olhai, e eis com um cavalo amarelo. Aí lascou. Aí, da onde vem tanto cavalo, meu Deus? Olhei e um cavalo amarelo. A cor amarela está ligada à doença no mundo espiritual, tá? E algumas vezes veneno, mas sempre está ligado à morte e à doença. Quando um animal, seja do mar ou da terra, ele demonstra a cor amarela, ele está mostrando que tem veneno. Mas a cor amarela está ligado à doença, entendeu? Então vamos ver aqui, né? E ele é com um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte. Tá vendo, gente? Tá vendo? O sonho que você sonha na sua cama tem os mesmos significados dos sonhos do Apocalipse. Sonhar com cavalo é poder. Aí você sonha com um cavalo branco, então é poder de Deus. Você sonha com um cavalo preto correndo atrás de você, é o Satanás. E eu vou dizer o quê? Que um anjo montado no cavalo preto? Não, o anjo não monta em cavalo preto. O anjo só monta em cavalo branco. É a questão do simbolismo das cores. Veja aí no nosso canal as cores nos sonhos, Joilson de Assis. Ou cores, Joilson de Assis. Então, o cavalo amarelo está ligado à doença. E olhei um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado de morte. O inferno estava seguindo ele. Então, é mortandade. Ó. E foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e com mortandade, por meio das feras da terra. Olha, gente, essas feras da terra, no original, dá a entender outras coisas, entendeu? Mas também tem que ver a questão amarela, né? Amarela pode ser um amarelo dourado, aí já muda totalmente de sentido. O amarelo dourado é diferente do amarelo opaco. Sim, o amarelo dourado já reflete a riqueza, a graça. Veja como o mundo dos sonhos é muito pequeno. Então o Apocalipse para mim é uma aula, porque eu ia atrás não de tempos, estações, mas eu ia atrás do significado. E como eu tinha sonhos, e nos sonhos vinham as interpretações, então o cavalo amarelo é doença. Então um animal, cachorro preto, demônio, cachorro amarelo, é um demônio que quer provocar uma doença. Entendeu? Um cavalo e um cachorro branco. O cachorro branco, se ele atacar você, é alguém da família. Essa parte branca quer dizer que tá entendendo? Então vamos lá. Capítulo 6, versículo 9. E quando ele abriu o quinto selo, quem abriu o quinto selo foi o Cordeiro. E vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham morrido por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então são os mártires, estava debaixo do trono de Deus. É aquela visão, os caras... Olha, no mundo, mortos aparecem no mar, como fosse um mar de morto, um mar de gente. Entendeu? No mundo dos sonhos, tá? O senhor já viu, pastor? Já. É como se fosse um mar profundo e ali tá só as cabecinhas das pessoas. Esse mar aparece no filme A Múmia, quando a múmia enfrenta o cara lá, né? E o cara consegue vencer a múmia e a múmia fica segurada e os mortos puxando a múmia pelo pé. Quem é que se lembra desse filme? Alguém viu isso aí, meu irmão. Alguém viu isso aí. Quem é que viu isso aí? Pode ser que ser humano querendo dominar o mundo é as criaturas da terra, mas as criaturas da terra são as criações da terra. Entendeu? Pegou ou não pegou? Vai criar sua própria destruição. Na Bíblia está escrito que adianta conquista o mundo todo e perder a sua alma. Pastor, você viu? Eu me lembro, pastor. Você viu o quê? Em Kelly? Em Maria José? É Maria José de Tonhão, é? Não, é outra Maria José. Pastor Joilson, peraí, calma. Mês de agosto, né? Mês de agosto. Muita gente suicidando, né? Ela está falando aqui, Hélida. Mas preste atenção, tá? Muita emoção no ar, muita energia no ar. Mas para a gente não fugir do estudo, quem é que viu lá a múmia quando perdeu pro cara? Aí ele caiu num buraco, ele ficou segurando na beira do buraco, e vinham os espíritos, parecia um mar de gente. Lembra? Quem lembra?
O senhor já viu esse mar, pastor? Já. As almas puxando o homem para baixo. Kelly Lima. Você viu? Glória a Deus. Então, é como se houvesse um mar daquele debaixo do trono de Deus e as almas lá, entendeu? Então, tem alguma base. A história, quando você emenda história, Bíblia, cultura, você tira um pouquinho de cada um, ó. Tá vendo? E uma voz, tem umas almas debaixo do trono de Deus. E a alma fala, aqui na Bíblia fala, ó, se mortos não podem falar, e por que falavam aqui? Oxi, isso é antibíblico. Não, ó, clamaram em grande voz, os mortos que estavam debaixo do trono, que morreram pelo testemunho de Jesus. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Ou seja, eles estavam pedindo vingança. Ixi, quando eu falei aquele negócio de aborto, o pessoal ficou, mas tá na Bíblia. Eles ficam revoltados. Os caras foram mortos. Você viu, Lourdinha? Você viu lá, quando a múmia, né? A múmia perdeu lá a luta, aí caiu dentro do buraco dos mortos lá, e os mortos eram como se fosse um oceano, assim, um mar. E os mortos agarrados no pé dele, ele se agarrando na beira do buraco lá. Os homens estão mexendo, sim senhora. Lembra da área, sim senhora. Os monstros que ser humano criou, sim senhora. A senhora tá demais, Stephanie. O nome dela. Cadê a Ana Maria? Ana Maria tá tão calhada. Ó, exatamente, os monstros são coisas que nós criamos. Tu nem imagina, bichinho, nós já temos homens macaco. Homem jumento tem muito, né? Homem jumento, homem mula, tem muito. Mas estão fazendo cada coisa, você nem imagina. Vige. Espiritualidade desse, sim. Aí ele olha, né, assim, meio triste para o cara que venceu ele, e a menina foi lá salvar o Diana Jonas, né, e ele olha e acha que aquela menina ama verdadeiramente Diana Jonas, né. Já a traíra que ele gostava, que era a traíra, correu, fez, ai, Ave Maria, não vou nem acudir tu. Aí ele ficou triste, né. E as almas puxando no pé dele. Lembra que os antigos diziam que as almas puxam no pé? Lembra? Por que no pé? Né? Gostou? Foi de... Homem jumento tem muito. Então, preste atenção, tá? Então, as almas estavam ali debaixo e clamando e pedindo a Deus que se vingasse a morte dela. Isso é encarnação, isso é espiritismo. Tá na briba? Vai, Chiquinho. Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Eita, Chiquinho. Então, as almas que estavam debaixo do trono, até quando, soberano, santo e verdadeiro, julgas, nem vingas o nosso sangue que habita na terra? Eles deviam estar dormindo assim. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse. Vai dormir, rapaz, fica aí aperreando debaixo do trono. Repousar, saindo um pouco. Vai dormir um pouquinho, vai. Então as almas estavam pedindo vingança. Vixe! Até quando? Então alguém deu uma roupa para ele, uns pijama branco, e mandou eles dormir. Até quando também completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que ainda ia ser morto, igualmente a eles foram. Então vai dormir, que ainda não chegou o tempo não. Vai dormir, vai. E os caras, não quero dormir não. Vai dormir, rapaz. Oxe, vai dormir. Sexto selo, capítulo 6, versículo 12. E vi o cordeiro abrir o sexto selo. O cordeiro abriu o sexto selo. Quem é o cordeiro? É Jesus. E sobreveio um grande terremoto. Vige! O terremoto do Afeganistão. Teve um terremoto, né? No Haiti. Mas está havendo terremoto em todo canto no mundo, né?
Então, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro, como um saco de clina. Eu não sei o que é saco de clina, mas é uma coisa escura. A lua toda como sangue. A lua ficou preta. As estrelas do céu caíram pela terra. Essas estrelas do céu caíram pela terra podem ser meteoros e podem ser bombitas. Bombitas, malaquitas, atômicas. Como é? Bombitas, atalaquitas, amalequitas, atômicas. Oi. E as estrelas do céu caíram pela terra. Essas estrelas do céu, que ele não ia dizer, eu vi um foguete americano da Baixa da Égua, outro foguete russo, outro foguete. É estrelas. E estrelas mudam de lugar. Não, mas não é essa estrela não. Estrelas do céu caíram pela terra. Não tem condição de uma estrela cair na terra, que a estrela é 1 milhão de vezes maior do que a terra. É a mesma coisa do céu, do sol cair dentro da terra. Veja que a Bíblia diz, o sol se escureceu, a lua se escureceu, as estrelas caíram sobre a terra. Bombas, guerras atômicas, amalequitas. As estrelas dos céus caíram pela terra. Agora pode ser também uma chuva de memé, chuva de meteoros. Como a figueira, quando é abalada por vento forte e deixa cair os seus frutos. Então, mesmo de coisas caindo. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando ele se enrola. Então o céu se recolheu. Essa parte aqui é um grande mistério. Será que tudo que a gente vê não é uma ilusão? E que o céu está por trás dessa ilusão? Então, todos os montes e ilhas foram movidos do lugar. Então o terremoto foi grande, viu? Eu acredito em bombas atômicas, tá? Atômicas. Bombas atômicas. Virgem Maria. Eu vou me esconder na Baixa da Égua. Não vai lá, na Baixa da Égua também vai ter, rapaz. Ave Maria. As bombinhas de traque, tem aquelas bombinhas de traque que os meninos jogam. É mais do que aquilo, Chiquinho. Os céus se recolheram como em um pergaminho que se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar. Então foi um terremoto. Olha. Os reis da terra. E os caras ainda tinham rei da terra. Ó. Os grandes, grande é Deus. Os comandantes. Os ricos e poderosos. E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas das terras e nos penhascos dos montes. Abrigo nuclear. Os abriguinhos nucleares. Eu vou cavar um buraco de tatu para me esconder. Vai cavar, Chiquinho? Eu tenho um amigo meu que é ex-militar, que ele tem um abrigo. A laje dele tem quase 1 metro de espessura. Virgem Maria, quem fez foi meu pai, tá? Quem fez foi meu pai. E foi. Ele disse que era uma cisterna para segurar a água, mas uma cisterna tão poderosa assim. O som ficou ruim, foi? Não diga isso não. Não diga isso não. Lá vai mexer tudo de novo, meu Deus. Vamos ver aqui se o som ficou ruim. Deixa eu ver aqui, tá? Vamos ver se o som ficou ruim para a gente mudar, né? O grande terremoto de Lisboa foi o terremoto que fala na Bíblia. Em 1755, a queda das estrelas aconteceu por volta de 1830. O aquecimento do Sol aconteceu por volta de 1835. Isso é teologia católica. Logo no começo eu respeito, tá? A teologia católica. Por isso que eu falei para você que o Apocalipse, perante o catolicismo, já aconteceu muitas coisas do livro de Apocalipse. Que o Apocalipse... Não, o som tá bom, gente. Já aconteceu muitas coisas do livro de Apocalipse. Alô? Que o Apocalipse... Não, então o som tá ótimo. Então preste atenção. Então, eu gostei dessa informação que ela deu aqui, ó. Cadê? Quem foi que deu a informação? Foi Mirton Pedro. Essa informação se encontra na Briba Católica, na Briba. E a maioria das coisas de Apocalipse na Briba Católica já aconteceu. Na Briba Católica, na Briba. Já na Briba Evangélica, nas profundezas dos evangélicos, as coisas irão acontecer, bichinho. Então, na Briba Católica, nós encontramos a teologia católica que eu respeito muito e admiro, que esse terremoto aconteceu em 1755, aconteceu aqui na Paraíba também, rachou até um templo no meio, aqui numa cidade chamada Areia. A queda das estrelas aconteceu por volta de 1830, uma queda de meteoros.
O crescimento do Sol aconteceu por volta de 1835. Isso são fichinhas. O que está falando aqui é uma coisa catastróficas, né? Aí, como eu lhe falei, por isso que o Apocalipse é um livro de muitas opiniões. Na minha opinião, essas estrelas caindo do céu são bombas. E veja que haver um grande terremoto, depois acaba se escondendo na caverna da Terra. O escritor do livro de Apocalipse ia dizer o quê? Abrigos antinuclear? Caverna. Caverna. Capitão, caverna! Então, eu acredito, né? A questão é que alguns teólogos, né, acham que muitos fatos da igreja, do Apocalipse já aconteceu. Outros não. Também no mundo evangélico também tem isso. Então, o livro da Apocalipse é um dos livros mais controvérsia que tem. A Batista tem uma versão, a Assembleia tem outra, a Adventista tem outra, tá entendendo? E Chiquinho tem outra. Então, preste atenção. Mas existem observações. E você, qual é a sua opinião? Eu acho que essas estrelas caindo na Terra são bombas. Sol escurecendo, os reis da Terra se escondendo dentro da caverna, que estão nas montanhas, um terremoto enorme, máquinas, nós estamos criando máquinas de terremoto, a harpa é um deles. Eu estava onde, gente? Apocalipse, capítulo 6, né? As almas pedindo tal, 12, e viu um cordeiro que abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Isso não é punição, não. Se Deus quisesse destruir essa jossa aqui, ele destruiria, rapaz. Deus quisesse matar os homens, ele já tinha matado. Isso aqui são resultados de leis que nós estamos provocando. A Primeira Guerra Mundial, os abrigos eram subterrâneos, então faz sentido. Sim, você não sabia não, Stephanie? O nome dela é Stephanie. Stephanie, existem milhares de abrigos nucleares, mas só que é para elite, entendeu? Não é para os chiquinhos, não. Chiquinho tem um buraco de tatu para ele se esconder, mas os grandes reis da Terra, cada um tem um buracão lá. Então, e viu abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto sobre o céu. Quando abriu o sexto selo, isso são leis acumuladas. São seis períodos, né? Se Deus quisesse destruir o homem, ele não ia ficar com essa onda matando de pouquinho, não. Ele matava logo de uma vez. O sol se tornou negro, é o que acontece com a bomba atômica. Como saco de clina. Eu não sei que saco de clina é esse, né? Deve ter sido escuro. A lua se tornou em sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. Então essas estrelas são cometas ou chuva de meteoros. Como figueira, quando se abala pelo vento forte, deixando cair os seus figos. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar. Aí a coisa foi pesada. Veja aquele terremoto, né? Alcione, por favor. Deixa eu ver aqui a questão. Está tudo bem aí? Pronto. O som tá bom? Ok. O som tá legal? Bota para encher, por favor. Então, a questão... Aí, pronto. Então, onde é que a gente estava? A gente... Cavaleiro amarelo. O seu abriu, quarto selo, não. Estava no sexto selo já. E o céu se recolheu, os reis da terra se esconderam nas cavernas, os ricos e poderosos, os lascados ficaram tudo fora. Olha bem. Então todos os montes e ilhas foram movidos da terra. Direitos iguais, menino, direitos iguais aonde, hein? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os bichão, os baludos, pinico cheio, os ricos e poderosos, todos, e todo escravo. Os escravos entrou também. Entrou, não foi? Os escravozinhos, os livres, se esconderam nas cavernas da terra. Tá bom, pensei que era só para os caras babaludos. Não, todo mundo se escondeu. E nos penhascos dos montes se esconderam. E disseram aos montes: caiam sobre nós e nos esconde da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode
Suster-se. Quem que pode se conter? Ai, gostei demais. Vamos ler o 7? Quem que vai ler o 7 comigo? É tão gostoso que dá vontade de a gente ler tudo de uma vez só, né? Vamos ler o 7? Bora? Quem quer que eu leia o 7 ou a gente vai para ping-pong? Perguntas e respostas. Vamos ler o 7? Bora. Os 144 mil selados de Israel. Eita, isso é poêmica. É poêmica? É poêmica. Então vamos lá. Vamos para o capítulo 7, tá bom? Pois vamos lá. Capítulo 7 de Apocalipse. Vamos ler Apocalipse, bora. Profundeza das águas. Vamos embora, Chiquinho. Depois disto, vi 4 anjos em pé em 4 cantos da terra. Esses 4 anjos estão ligados à lei. Tudo que é 4 é ligado à lei. Quadrado, 4. 4, quadrado, quadrado, 4. 4 anjos, né? Conservando, segurando e 4 os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Tipicamente, depois de uma guerra nuclear, há vendavais em um lugar e há também sem vento em outro. E a terra vai para a estratosfera e fica por lá um monte de tempo. Os anjos seguravam o vento na terra para que nem o mar, nem sobre árvore alguma, o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi um anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou grande voz aos anjos, aquele aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil homens, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12, da tribo de Rubens, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, 144 mil que foram selados, né? Da tribo de Israel. Isso é um mistério. 12 é um número perfeito, tá? 144 mil é 12 dúzia de 12. Então, é um número perfeito. Essa quantidade seria muito pouca se somente 144 mil pessoas fossem salvas. Teve uma guerra aí que um país salvou 70 mil pessoas. 144 mil pessoas é uma cidadezinha do interior. Então o céu estaria vazio. Quem é que está me entendendo? Esses 12 mil é de cada região, pastor. Esses 12 mil é um número perfeito. É um número KK balístico. 12 dúzia de 12 dá 144. 12 dúzia de 12 dá 144. Tudo que é 4 é lei, exato. Então, não é que vai se salvar apenas 144 mil judeus. Meu amigo, né? Só 6 milhões foram mortos, entendeu? Só na Alemanha, fora na Rússia. Embora que na Rússia tem muito judeu matando também. Então, seria muito pouco a uma nação, já que, vamos dizer, dentro de 2000 anos de Jesus Cristo para cá, quantos judeus não viveram e quantos judeus não morreram? Essa é uma visão vazia do céu. Então, os 144 mil seria um quadrado perfeito. 12 dúzia de 12. Entendeu? Ok? 12 dúzia de 12. Ter cuidado, Milton, com afirmações, né? Afirmações. A gente não está aqui para afirmar, porque há controvérsias e algumas pessoas acham que também os crentes são uma besta. Ou os dois é besta, ou tudo é uma besta só. É tudo farinha do mesmo saco.
Então não adianta a gente dizer, fulano é a besta, cicrano é a besta. Então isso é muito antigo, né? Ok? E quando falar, assim, cuidado nas palavras. Acho que esses caras vão ganhar alguma autoridade. Acho que esses caras vão ganhar autoridade. Mas vem aqui, ó, tá vendo? Depois dessas coisas, vi que as grandes multidões, que ninguém pode contar. Ó, depois vem uma grande multidão. Esse 12 de 12 seria exatamente o que ele falou aqui, que esses caras vão ganhar algum tipo de autoridade. Gostei, Stephanie. 144 mil são os que foram escolhidos, nós que seremos os julgados primeiros. Acho que é assim. Pode ser também, tá, Sula? Mas 144 mil não é muita coisa, não. Só a minha cidade tem 500 mil habitantes. 144 mil é um bairro. Osasco, 144 mil é um bairro de Osasco. Então, o céu estaria vazio. Entendeu? Agora, esse 12 de 12, isso é um mistério que a gente não sabe. Eu mesmo não sei. Eu deduzo que é uma coisa perfeita. Depois vem, ó. Depois dessas coisas, vi, e eis com a grande multidão, que ninguém pode enumerar, ou seja, contar. A multidão é grande, ninguém pode contar, então é muita gente. Eita, eu tô aqui no meio também, tu tá, Chiquinho? Olha, depois dessas coisas eu vi uma grande multidade de ninguém que ninguém podia enumerar e contar. Tá vendo, Chiquinho? E todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono, diante do Cordeiro. Isso não existe para o judeu. Que os judeus achavam, na época, que a salvação era só deles. E a salvação deles é genética, né? Mas aí veio o evangelho, dizendo que todas as pessoas, um número muito grande, incontável de pessoas, né? Agora possa ser que esses 144 mil, como disse a nossa irmã aqui, sejam alguém que tem um cargo lá, um cargo elevado, pessoas que morreram pelo evangelho, alguma coisa assim, tá? Apocalipse realmente é muito enigmático. Sim, Aline. Pastor, as meninas dos olhos significa que a pessoa escolhida? Será maravilhoso esse dia, Sula. Sim. Então, olha bem, ó. Depois dessas coisas, depois da multidão de 144 mil, das tribos de Israel, aí veio, ó, e eis que viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Todas as nações, tribos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas em suas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha, a nosso Deus, o seu Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e o ancião, e os anciões, e os 4 seres viventes, que eram os 4 anjos, com cara de águia, cara de vaca, cara de águia, leão, homem. Antes do trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor, glória, sabedoria, as nações e ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Então o próprio ancião pergunta, esses que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa grande tribulação é o final do mundo, né? É o final do mundo. A razão por que se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, a igreja. Jamais terão fome e nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. Veja que está no plural, as fontes. Então existem várias fontes de água da vida. Onde o cara bebe, fica novo. Hoje eu vou ficar com 20 anos. Vai ficar com 20 anos, Chiquinho. Então, ó, as fontes da água da vida. Deixa eu ver aqui.
Pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, o apacentará e os guiará às fontes de água da vida. Então deve ser várias fontes, em vários lugares, vários planetas. De Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então Deus consolará, né? Versículo 8. Deixa eu ver o horário. Dá para ir para o versículo 8? O 7º selo. Vamos terminar os selos, bora? Aí depois a gente entra nas trombetas. Lembre-se que o Apocalipse, às vezes, tem coisa que a gente pensa que é o final e é o começo. Esse aqui é o começo e é o final, né? Olha bem. Aí aqui, ó, esses 144 mil, em outra parte, que eu acho que não cheguei ainda, fala, estes são virgens que não se contaminaram com mulher, tal. Então, tem que saber o que está acontecendo, né? Para a gente ter uma noção. Vai, pastor, pois bora. Bora pro 8, né? O 7º selo, só o 8, tá? Aí amanhã a gente vai pro 9, pro 10. 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas. Então, o 7º selo abre a porta para 7 anjos. 7 dentro de 7, né? Eu quero ficar com 15 anos, Maria do Carmo. Eita, vai ficar. Lembrei de Jesus e a mulher samaritana, onde ele tinha a primeira vez o assunto sobre a água da vida eterna. Assim, são fontes de água da vida eterna, porque eterno mesmo é só Deus. Todos os anjos e homens têm que beber de uma água para se renovar, ok? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, então capítulo 8, tá? Capítulo 8. Os 144 mil vão pregar as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14. Temam a Deus porque chegou a hora do seu juízo. O juízo dos mortos começou em 1844, no final das 23 horas, de 2300, tá? Da manhã do livro de... essas marcações, como eu lhe falei, essas marcações são feitas por teólogos da Baixa da Égua, mas eles sempre escorregam, ninguém sabe quando começou esse juízo. Se foi em 1844, primeiro a gente não viveu lá, né? Que eu nasci em 1980, eu nasci em 1980, tá? Aí, 1844 não sabe, os teólogos dizem, começou lá o julgamento dos mortos, tal. Eu não estou falando para você, existem várias escatologias, entre elas, escatologias que acham que esses acontecimentos já aconteceram. Logo no começo do livro eu falo isso, né? E eu respeito todas as escatologias, né? Ok? Pastor, eu quero fazer uma aliança com o seu ministério. Então vamos fazer, Aline, em nome de Jesus. Então vamos lá, o 7º selo, e dá origem aos 7 anjos com suas 7 trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, quem abre é Jesus, tá? O juízo começa sempre na morte, tem que morrer para ser julgado. A morte já é um julgamento, né? A morte não é somente um julgamento, ela é uma condenação. Então, muitos pecados que os homens têm serão pagos na hora da sua morte. A morte é uma sentença horrível, né? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Esta é a prova que não vai existir mulher no céu. Como é, pastor? Gostei. Aqui no capítulo 8, mostra que não haverá mulher no céu. Oxi, aonde? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. E onde tem mulher, não tem silêncio. Quem gostou da piada, ri, Alcione, ri da piada do teu marido, mulher. Oxe, tu fica só aí, ó. Como é a piada? A prova que a mulher não vai para o céu está aqui, na Briba. Capítulo 8 de Apocalipse diz: haverá silêncio no céu por meia hora. É impossível um bando de mulher ficar calada meia hora. E homem também, viu? Porque homem conversa demais. Tem nada a ver essa sua escatologia tá furada, Chiquinho. É porque assim, diz que onde tem mulher, não faz silêncio. A pessoa... Não, mas o homem também fala muita coisa assim. Chiquinho, essa teologia tá fraca. Essa teologia aí não existe. Olha bem, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, Chiquinho, viu o 7º anjo e vi os 7 anjos que se acham em pé diante do trono. E lhe foram dadas 7 trombetas. Essas 7 trombetas são 7 leis. Não quer dizer que é Deus lascando a terra. São as leis que são provocadas. Então, no céu,
vai ser sem graça. Gostei, Stefano. Se no céu não tem mulher, então o céu vai ser sem graça. Lá vai estar cheio de mulher, meu irmão. Então, foram dados aos 7 anjos que estavam diante de Deus 7 trombetas. Essas 7 trombetas serão 7 leis que foram provocadas por nós mesmos. A piada foi tão ruim que minha neta caiu na hora. Eita, foi ruim, não foi, Alexandra? Aí tem que rir, né? Tem que rir para não perder a graça. Então viu os 7 anjos que achavam em pé diante do trono e lhe foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Então, o incensário de ouro, né, tem um simbolismo, né? Incenso, orações, rezas, adorações. E foi dado muito incenso para oferecer com orações a todos os santos sobre o altar de ouro que se assenta diante do trono. Então, o anjo recebeu um incensário para dar oferta aos mortos. Oxe, tá na Bíblia? Tá. Aqui, ó, capítulo 8, versículo 4. Versículo 3. Veio o outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado um incenso para oferecê-lo em orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, e da mão do anjo subiu a presença de Deus na fumaça do incensário, com orações dos santos. Eram as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões e vozes e relâmpagos e terremotos. Então o 7º anjo, que tinha as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Então, é como se a terra estivesse acumulando efeitos negativos e esses anjos vão fazer com que a terra receba o seu próprio veneno. O ser humano está acumulando sentenças, eles vão cair de uma vez só. Stephanie, você está brilhando hoje no estudo. Está brilhando. É exatamente isso que Stephanie falou. O ser humano está acumulando leis, está acumulando coisa ruim. Nessa acumulação, vai cair tudo sobre a terra. É o efeito. A gente pensa que não tem aquele plantar e colher. Nós estamos plantando muita coisa ruim. Nós, em termos de humanidade, né? E vamos se lascar. Não é que Deus fique no céu tendo prazer em ver os homens na terra se lascando, não. É nossos próprios pecados, nossas próprias falhas que vão ser lançados contra nós mesmos, né? Ok? Então, quando o anjo pegou aquele incensário cheio de orações, os caras, não, Deus, não deixa eles matar minha família, não, Deus, lá vem Roma matar eu, lá vem os crentes matar eu, ai meu Deus, só porque eu usei um batom, só porque eu tenho uma galinha preta, ai meu pai, todos esses negócios vão ser jogados de novo na terra, é a lei a lei do retorno, né? Então, a primeira trombeta foi tocada depois que o incensário de ouro, com as orações dos santos, foi jogado na terra. Esse jogar é ira, é raiva. Tudo que se joga é com raiva, nos sonhos e na Bíblia. Se a mulher a mulher chegou para mim e disse, pastor, eu sonhei que vi um cara e jogava uma caixa com um santo dentro, nos meus pés. E se jogar e dizer, tá aí. Eu digo, você fez promessa? Ela fiz. Eu digo, pronto, o santo está querendo que você pague. Esse jogar, seja o que for que jogue, está ligado à raiva, ao retorno. A lei do retorno é forte. Sim, Valquíria, né? O preço vai ser muito caro, sim. Os caras aqui pinta e borda, né? Mata, faz toda a miséria e voltará, tá? Voltará. Essa vai ser a lei do retorno, meu Deus, misericórdia. Sim, tudo que a gente plantou, a gente fica zombando de Deus, falando mal de Deus, desfilezinho de Deus, tal, aqueles desfilezinhos criticando Deus. A gente não está nem aí, a gente está cagando e andando para Deus. Só que chega uma hora que o retorno vem, tá? O retorno vem. Então, quando esse anjo do capítulo 8 pega o incensário com as orações dos santos e joga na terra, aquela oração, meu pai, ele roubou minha jumenta, aquele cara cobrou
o arrego muito alto, aquele governante matou aquelas 2.000 crianças para matar Cristo, meu Deus, teve que fugir de Jerusalém porque eles queriam me matar, e assim por diante. Isso aí vai ser jogado na terra de novo, depois tome, né? Mas as coisas boas não acumulam, as coisas boas são acumuladas, sim, as coisas ruins são acumuladas e as coisas boas são acumuladas. Então ele jogou na terra. Quando ele jogou, houve terremoto, houve trovão, quer dizer, uma coisa muito forte. A lei pegou. O primeiro anjo, aí apareceu os anjos. Então, 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eita! Primeiro anjo tocou a trombeta, a lei. E houve saraiva e fogo e mistura de sangue e foram atirados à terra. E foram então queimados a terça parte da terra, as árvores e também toda a erva verde. Aí lá vem a guerra atômica novamente, que eu acho que é esse aqui, ó. Versículo 7 de capítulo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e segunda trombeta, versículo 8, do capítulo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardente em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte dos tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Bomba no mar. Tibu! Será que é aquela bomba destruidora de países? Né? Que loucura. Eu vejo aqui os homens se destruindo. O anjo liberando e os homens se destruindo. A terça trombeta, e o terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu sobre a terra, dos rios, sobre as fontes das águas, grande estrela. Esse negócio de cair estrela, gente, é um foguete. Tu acha que uma estrela... Ele ia dizer o quê? Caiu um cisco, caiu um vagalume, caiu uma pedinha. Ele ia dizer uma estrela, um foguete. Tibum! Ardendo como tocha. Lembra de Hiroshima e Nagasaki? Aquilo é fichinha. E o nome da estrela era abisinto. Essa palavra abisinto, ele é um mineral radioativo. Essa palavra abisinto, no original grego da Baixa da Égua, quer dizer radioatividade. Gente, tá tudo aqui na cara da gente. Ana Maria apareceu, dando ao homem direito de provar do seu próprio veneno. Sim. Se Deus abrir, meu amigo, nós se mata. Por isso que nós ficou burro muito tempo. Porque a gente é muito perigoso para nós mesmos. Então, olha bem. A terceira trombeta dá a entender o que é essa estrela. Ou essas estrelas que vão caindo no mar, que vão caindo nos rios. Essas estrelas de Apocalipse são bombas. E o resultado está aqui, ó. O nome da estrela era abisinto. Ele ia dizer urânio, radioatividade, não existia na cabeça deles. Gosto muito do livro de Revelações e o livro de Enoque. Ótimo. Então vamos olhar o livro de Enoque, né? O nome da estrela era abisinto. E até essa parte das águas tornou-se abisinto. Radioatividade. Como é o nome daquela cidade que está até hoje abandonada, que só pode entrar uma pessoa por 1 hora, 2 horas. Chernobyl, né? Vai lá em Chernobyl. O homem é o lobo do homem, já dizia o filósofo. O homem é o perigo do homem, né? A Chernobyl é uma cidade dos sonhos, né? Chernobyl foi criada para ser feliz. Todo mundo feliz, todo mundo feliz, todo mundo todo mundo feliz. De repente, a usina lá explodiu, uns dizem que foi isso, outros dizem que foi aquilo, outros dizem que foi uma ação eletromagnética de fora. E aí a bicha explodiu. Quem morreu na hora morreu, quem não morreu está tudo abandonado. Tem até as bonequinhas das crianças,
Tá tudo lá, o parquezinho. De vez em quando eu fico olhando Chernobyl, porque eu acho tão bonita Chernobyl, né? Chernobyl é inabitável. A pessoa tem que entrar em Chernobyl e não pode passar mais de 2 horas, 3 horas. E tem que ficar passando aquele leitor Geiger. As águas de Chernobyl são radioativas. Ninguém pode beber água de Chernobyl. E existem monstros dentro dos rios e do lago de Chernobyl. Um peixezinho que só crescia meio metro, está com 5 metros. Então, ou é uma alteração radioativa, né? Chernobyl é muito linda, tá? Muito linda. Eu fiquei vendo cenas de Chernobyl quando ela funcionava. Povo bonito, povo ordeiro. Alguma coisa fez aquele reator explodir, tá? Até hoje tem radiação. Daqui a uns 10 mil anos ainda vai ter, tá? Chernobyl é o exemplo de uma explosão atômica no mundo. Se houver uma explosão atômica em São Paulo, por exemplo, mata todo mundo. E quem não morrer da bomba, morre com a radiação. Morre de sede, morre de fome, porque mata tudo. Agora, quando não mata, ele altera a pessoa, né? O homem é um terror mesmo. O que eu vejo em Apocalipse é que o homem é o terror dele mesmo. É o lobo do homem, né? Como disse a menina aqui. Então, olha, o moído aqui se explica nesse versículo. As estrelas que caem do céu. Se explica nesse texto aqui. O terceiro anjo tocou sua trombeta. 8, 10. E sobre até essa parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo em fogo, como uma tocha, de cabeça para baixo, uma tocha. Isso é o quê? Isso é o quê? Um foguete. O nome da estrela era Abisinto. Abisinto, aqui no original grego da Baixa da Égua, tá? Radioatividade. E até essa parte das águas se tornou em Abisinto, radioatividade. E muitos homens morreram por causa dessas águas. Bebia e morria, meu irmão. Porque se tornaram amargosas ou radioativas. Né? No original fala que elas são não potáveis. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou sua trombeta. Não é que Deus fica no céu mandando os homens se lascar na terra, não. Deus sentado no trono, assistindo os homens sendo comidos pelo leão. Olha a bomba! Olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba! Olha a bomba! Matou criancinha, matou velha, foi pedaço de velha pra tudo quanto é canto. Que graça ia ter para Deus isso. Isso é leis. É os anjos liberando e os homens se lascando. Os homens só não se destroem porque os anjos não deixam. A besta fera só não domina essa terra totalmente porque o Espírito Santo não deixa. Você acha que pastor de igreja impede da besta dominar? Os pastores são os primeiros a entrar na besta. Alguns se revoltam, ficam contra, mas depois já são dominados. Tá? Quem contém a besta é Deus. O quarto anjo tocou, a terra, parte dos rios. O quarto anjo, a quarta trombeta. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terra por parte do sol, da lua e das estrelas. Por isso aqui você vê que o livro de Apocalipse, a gente não sabe se a gente está no começo, se está no meio. Já expliquei que ele foi escrito em centúrias e pergaminhos. Os pergaminhos eram rolos. Então quem pegava esse rolo, ele achava, esse rolo aqui é do meio, esse rolo é do final, esse rolo é do início. Mas aqui, o sol já tinha se apagado e aqui o sol vai arder. Então, tem partes em Apocalipse que a gente não vê, né? A gente não vê se é no começo, se é no meio, se é no fim. Então, o estudioso olhou e disse, não, esse aqui é no meio, esse aqui é no fim. Mas tem centúrias que dá a entender que é lá no começo, dá centúria que é lá no fininho. E pode ter havido essa troca, tá? O som tá ruim novamente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se o som tá ruim. Deixa eu chamar a secretária. O som tá com eco? Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver se melhorou. Veja aí se melhorou, tá? Opa, pra gente terminar esse texto. Dá uma olhadinha. Tá com eco o som? Olha, tá aparecendo um anticristo com essa voz. Eita! Eu tô na quarta trombeta, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Melhorou? Tira o microfone e coloca de novo, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o som, pra gente continuar, tá bom? Quem criou essas leis, pastor? Essas leis quem criou foi o Salvador. Mas quem provoca elas somos nós, tá? Tá mudo! Deixa eu ver aqui pra gente continuar, tá? Pra gente terminar o assunto. Ok? O som tá bom? Voltou bom? Aqui em Minas está normal. Melhorou, pastor? Tá vendo esses presépios agora. Vamos ver aqui. Ok, então vamos continuar. Vamos ver o som, né? Tá bom aí, gente? Melhorou o som, pastor? Voltou ao normal. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estávamos onde? Né? O terceiro anjo, o quarto anjo. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse. Na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como a noite. Aí é um mistério, que tipo de estrela é essa que se fala. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 3, aviso, 3, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, e dos 3 anjos ainda tem de tocar. Mas teve um aqui que o sol aqueceu muito, né? Então, pronto. Terminamos o capítulo 8, tá bom? De Apocalipse. Tá bom o som. Pronto. Terminamos o capítulo 8, tá bom? Tem alguma pergunta? Amanhã iremos, né? Terminamos o capítulo 8, tá bom? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta para fazer ou alguma afirmação, tá? Porque nós estamos conversando, então você também pode dizer. Os homens provocam as leis o tempo todo. Sim, essas inundações, esses terremotos, tem muito a ver com a mão do homem, tá? Já tomei meu café todinho já. Muito a ver. Porque não deixou ele escrever que hoje falou que ele na hora de abrir um selo. Porque não deixou ele escrever o que o anjo falou com ele na hora de abrir o selo. Eu não sei, não estou entendendo. Qual o horário, pastor? Que horário? Deus manda em tudo. Sim, essas leis, elas são provocadas. A gente parou no capítulo 8, né? Amanhã vamos para o capítulo 9, 10, 11 e 12, tá? De Apocalipse. Agora, até agora, o que você aprendeu? Amanhã às 3 horas da tarde, tá? E a parte 1, 2, 3 e 4, você dá uma olhada no nosso canal aí, tá bom? Amanhã às 3 horas da tarde eu estou ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui e a cores. Palavra do Senhor. Amém. Tem alguma pergunta ou alguma afirmação? Você pode afirmar também. Nós estamos aqui para ouvir e aprender com você, tá? Pior é que querem fazer o mal são os poderosos, mas quem mais sofre são os cidadãos comuns. Bem, os poderosos vão aprender uma coisa, que todos vão sofrer, tá? É como os caras pensam que era só pobre que ia morrer. Morre todo mundo. Teve carne e morre, né? Então, acaba todo mundo entrando no mesmo jogo, né? Mais um. Mais um capítulo? Não, vamos pro ping-pong agora, né? Amanhã, capítulo 9, tá bom? Obrigado, Valquíria Edman. Obrigado. Pastor, queria meu marido de volta. Vamos orar para ele voltar.
E em nome de Jesus, o demônio que levou ele para longe de você, que traga de volta, o Espírito Santo traga ele de volta, tá? Em nome de Jesus. Os dois se lascam, pastor, o pobre e o rico. Sim. Graças a Deus que todo mundo é de carne, né? Senão, os poderosos matavam todos os pobres, né? Mas, graças a Deus, todo mundo é de carne. Eu aprendi que estou com medo do fim. A gente fica com medo, né? Mas lembre-se que a morte já é um fim, né? O apocalipse de cada pessoa é a morte, né? E vai existir o apocalipse da terra, que nós desejamos que demore muito, né? Mas a morte já é um apocalipse, para quem tem. O homem que dão legalidade a essas leis, tanto para o bem como para o mal. Para você ter ideia, tem uma máquina que eles jogam a irradiação no ar e abre a camada de ozônio. Quando ela abre a camada de ozônio, a tropa ou a pessoa que estiver embaixo assa. Depois a camada vai fechando, vai fechando. Só que quando ela vai fechar, ela já está lá na baixa d'água queimando todo mundo. Só que alguém falou, e se não fechar mais? Em vez de fechar, abrir. Alguém já inventou o sol artificial? Alguém já inventou, você vai ver aqui, viu, sobre aceleradores de partículas, portais intergaláxios. A gente já abriu portal, tem gente até viajando para outra galáxia. Eu acredito firmemente, né? A Bíblia diz, está na Bíblia, Chiquinho. Se o homem se unir, ele faz o que ele quer. O que ele quiser fazer, ele faz. Está na Bíblia. Então, a maioria dessas trombetas, dos selos, né, são leis que nós vamos provocar. Nós vai provocar com força, gente. Nós vai provocar com força. Se um não faz, outro faz. É alimento, é máquinas que são horríveis, né? Leis demoram quanto tempo, pastor, para serem anuladas no reino espiritual? Querem, Lucena, missionária, advogada. A lei é o seguinte, a lei tem um limite, né? Essa lei ela vai sendo provocada e ela vai acumulando. Depois é como se o cara estivesse cavando debaixo de uma rocha. Vai cavando, chega uma hora que ela rola, né? Só acredito em viagem no tempo? Acredito. Tanto em sonho como em máquinas. Eu já viajei muito para o passado. E os meus livros são prova disso. Assista meus livros. E diz que eu tenho medo, pastor. Sim, nós temos medo. Quem é que não tem medo do apocalipse? Temos medo. Temos medo. Algumas pessoas pensam que são intocáveis. Aí, mesmo de pastor, meu amigo, foi uma multidão morrendo de pastor. Então não tem ninguém intocável. Alguém pensa assim, o apocalipse é para os pecadores. O apocalipse é quem estiver na terra está lascado. Quem tiver está lascado. Eu vi um pastor se alegrando porque teve uma revelação de uma onda no mar no Rio de Janeiro há 4 anos atrás. Dizendo na rádio, assistindo aqui na Paraíba, que ele já tinha comprado uma caixa d'água de 2.000 litros. Oh, meu Deus! Para se esconder numa montanha. Cara leso. Ele acha que se der uma onda no mar, não vai levar a família dele, não vai levar ele também. Ele leva. E essa onda no mar não podia ser enfermidades, que levou muitos? Olha, é só questão de interpretação. Entendeu? O homem é perigoso e estamos na mão deles, infelizmente. Eu vou dizer uma coisa para você, olhe nos meus olhos. Se você acredita em mim, você pode até dar uma olhadinha nos vídeos que eu fiz. O nome do vídeo é Mensagem de um Anjo Guardião. Há 4 anos atrás, mais ou menos, né? Eu fiz 2 vídeos. E eu entrei numa casa de um anjo guardião. E ele olhou para mim, que eu estava orando, que a irmã disse, pastor, eu estou com medo de Nibiru. Estou com medo de Nibiru. Eu não estou conseguindo dormir à noite por causa do Nibiru. E o senhor pode orar? Eu digo, eu oro, irmão. E então, fiquei orando na cadeira de balanço e dormi. E dormindo, entrei na casa de um anjo. E esse anjo tinha uma cara de águia. Deus sabe o que eu estou falando. Se é uma ilusão, tudo bem. Mas verdade é, tá? Então, eu cheguei nessa casa de anjo, que tinha a biblioteca que está nas minhas costas, é uma imitação da casa do anjo, tá? Do mesmo jeito, só que os livros eram capa de couro de bode costurado. E a janela do anjo era redonda, e ele tinha era um corpo de homem com cara de anjo. Então ele ficava olhando para o lado direito e para o lado esquerdo.
E eu dormindo na cadeira de balanço na casa do anjo. Então fui me aproximando dele vagarosamente, vi uma mesa, a mesa de tauba antiga, com aquelas brechas. E quando eu me aproximei dele pelas costas, ele olhou para mim. Aí ele conversou comigo, na telepatia dele lá. Ele disse, diga a ela que não se preocupe com cometas e asteroides. Disso nós já cuidamos há muito tempo. Diga a ela que se preocupe antes com o homem, porque contra o homem nada podemos fazer. Aí eu me acordei, liguei para ela, ela agradeceu muito. Foi antes de tudo isso acontecer. Aí eu fiz um vídeo chamado Mensagem do Anjo Guardião, fiz até no mato, depois eu fiz em casa, depois eu repeti esse vídeo, né? Então, ele estava dizendo o seguinte, contra o que o homem está tramando, nós não podemos fazer nada, porque a terra foi dada ao homem. Não se preocupe com o cometa. E foi antes daquele cometa cair na Rússia, lembra? Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube, que você olha que o cometa, antes de cair na Rússia, ele vinha maciço. E quando ele passou, uma bola de luz acompanhou ele. A bola acompanhou ele, passou na frente dele, deu ré. Na hora que ela deu ré, ela jogou uma luz no meteoro, o meteoro explodiu. Tipo, mesmo ele explodido, um pedaço dele apagou parte da Rússia. Lembra disso? Olha aí no YouTube, meteoro passa na Rússia e apaga as cidades inteiras. Então ali foi um anjo. Então eles cuidam disso. Mas contra o homem ele não pode fazer nada. Contra o organismo 46, contra armas entendeu? Contra experimentos. Nós já estamos dominando o tempo, o ar, a água, os terremotos, entendeu? Existe uma briga climática, tá entendendo? Existe uma briga debaixo dos panos. Aí o cara fica pensando que porque o cara soltou um pum na Amazônia, aí fica pensando, soltei um pum na Amazônia. Nós estamos acabando com tudo. E isso vai acumulando. E quando o anjo libera, lascou. É como se o anjo segurasse a corda, mas chega uma hora que ele solta a corda. Aí quem estiver puxando que se lasque, né? Isso mesmo, pastor, temos que temer o homem. Eu já vi isso no seu vídeo, excelente. Então, foi essa a mensagem do anjo guardião, que eu agradeço muito a ele ter falado comigo, né? E esse foi antes daquele meteoro da Rússia cair, tá? E a mensagem não fique com medo de Deus, não. Olha, exato, Stephanie, você está certa, tá? É isso aí, tá? Não tenha medo de Deus, não, porque Deus não é um monstro, não. Tudo isso que nós estamos vendo e iremos ver são resultados da nossa própria incompetência e estamos abalando os nossos sistemas. Marte, houve uma guerra em Marte muito grande. A Marte era bonita que nem a Terra. Então nós começamos a mudar na gravidade. Temos máquinas que mexem na gravidade. Alcione apareceu, quero café. Tem café, Alcione? Então, tem máquina que mexe com a gravidade. Nós já temos nave, estamos bem avançados. Tomara que Deus nos dê muita paz, né? Porque a Terra é do homem. Se o homem inventar de explodir a Terra, nem Deus impede. Deus já impediu uma vez, deixando a gente meio burro, né? Com o dilúvio, a gente vive muito pouco, já chega a 110 anos se lascando todinho, já tentando segurar mais essa massa, né? Mas chegou agora que Deus soltou a corda. Então agora é com nós, tá? Nosso Deus de paz e não de guerra. Nosso Deus é bom. Agora veja o homem, quando o homem, em nome dele, destrói, mata. Tá entendendo? E os homens são muito perigosos, tá? Muito perigosos. Porque eles têm uma ira incontrolável, né? E que Deus nos dê paz. Aí é onde a igreja tem que entrar. Paz. 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 É a mesma coisa, por exemplo, Deus deixou a gente com um monte de pedra e pau, mas agora nós temos armas laser. Entendeu? Aí é a mesma coisa você pegar um revólver e dar para um cara bem mau. O cara vai fazer o quê? Entendeu como é a coisa? Marte tinha adoração a Deus e eles conhecem Deus. Assisti o filme Guardião do Universo, com muito forte filme, pastor. Então, está aí amanhã,
às 3 horas da tarde, vamos falar sobre Apocalipse 9, 10, 11 e 12, tá bom? Ok?